processo de independência do Brasil. Aí você deve estar se perguntando, mas no último vídeo tinha até a bandeirinha do Brasil sendo sacudida lá, né? Todo feliz e tal, e numa empolgação. E foi falar sobre os partidos, Partido Brasileiro, Partido Português, Partido dos Radicais, né? Da galera mais radical. O dia do Fico, né? Que foi mencionado, mas não foi tão abordado, né? E a questão realmente da independência e como que o Brasil fica após essa independência. No entanto, nós não podemos esquecer que o Brasil ele é um país que o seu processo de independência não deve ser menosprezado em momento algum. Geralmente nós brasileiros valorizamos muito o processo de independência de outros países, de outras culturas e nos esquecemos de olhar para o processo de independência do nosso Brasil. E quando nós olhamos o processo de independência do nosso Brasil, quando nós vemos quanta gente lutou, quantas revoltas houveram, quanta gente morreu, né, teve seu sangue derramado desde lá na colônia ali com a revolta de Vila Rica lá no Tiradentes, né, na Bahia, a revolta dos Alfaiates. Nós vamos ter outros movimentos revoltosos que vão fazer parte aí desse processo agora de independência. O Brasil agora ele continua sendo colônia de Portugal, porém ele é um país que já está com a sua identidade sendo formada e a presença, a falta do rei Dom João VI no Brasil, porque ele precisou retornar para Portugal, como eu mencionei na aula passada, vai gerar um certo incômodo, né, nas autoridades políticas que aqui estavam, autoridades políticas essas que eram ligadas à monarquia, né, à realeza. E quem era essa galera? Era a galera que era ligada ao Dom Pedro I. E aí a gente tem que ter em mente que Dom Pedro I, ele começa a assumir o papel do seu pai, porém o seu pai ainda não tinha morrido, o seu pai ainda era o rei aqui e lá, olha só isso. E aí o que o Dom Pedro I vai fazer? Ele vai começar a questionar algumas decisões da corte de Lisboa e algumas pressões, principalmente os altos impostos que Lisboa, né, Portugal, a coroa portuguesa, vai começar a lançar aqui na nossa colônia. E aí o Dom Pedro, pressionado, né, por alguns grupos desses partidos que eu mencionei na aula passada, o português, o brasileiro e os radicais, principalmente os radicais, ele vai começar a se sentir na obrigação de tomar uma decisão. Ou ele volta para Portugal ou ele fica no Brasil. E aí aquela célebre frase dele, né? Se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que eu fico. Na verdade, ele ficou mesmo por pressões políticas, né, muito fortes. E aí tá, nós temos uma curiosidade muito importante nesse processo de independência. O que estava acontecendo dentro do Brasil? O que estava rolando aqui? Para o Dom Pedro desistir e ficar, porque o Dom Pedro tinha tudo para ir. Ele estava já meio que, tipo assim, já deu essa colônia aqui, eu quero voltar para a Europa. E vai chegar um determinado momento que ele volta para Portugal. Vocês vão ver isso futuramente. Ele deixa o seu filho Pedrinho, Pedro II, uma criancinha de 5 anos governando o Brasil. Pode isso? Pode, mas ele não governou o Brasil sozinho, né? Como eu mencionei na aula passada, no vídeo da aula passada, nós tivemos a presença de José Bonifácio. José Bonifácio, ele é considerado o padrasto da independência do Brasil. Por quê? Porque juntamente de Dom Pedro, ele vai aconselhar Dom Pedro em determinados momentos a tomar algumas decisões mais, digamos assim, de interesse daqueles que cercavam Dom Pedro. O Dom João VI não estava mais aqui, vamos no
menos experiente, que seria o Dom Pedro. Não que o Dom Pedro não fosse capaz de governar o Brasil, ele era, porém, quando vocês observarem as imagens que vai aparecer para vocês aqui após esse vídeo, vocês vão ver que o Dom Pedro I, ele é muito retratado jovem. E o Dom Pedro II é retratado criança, jovem e mais velho, com a barba branca, né? Os cabelos já grisalhos para branco. E o Dom Pedro I não, o seu pai é retratado mais jovem. Por quê? Porque ele ficou pouquíssimo tempo no Brasil governando, em relação ao seu pai, que vai ficar aí quase 50 anos no trono brasileiro. Nossa história é ou não é rica, né? Então, agora eu vou passar uma sequência para vocês de imagens do Dom Pedro I e nós vamos abordar algumas questões pós-imagem e a correção de algumas atividades passadas para casa que ainda não tive oportunidade de corrigir, tá bom? Nós faremos a correção nesta videoaula aí. Bora comigo? Então, foca nas imagens que vão aparecer aí, que vai ter uma explicação bem dada para vocês. E dúvidas é só deixar aqui na plataforma. Tem riqueza, né? Propriedades de detalhes muito ricas, detalhes assim que às vezes passa desapercebido. Eu vou deixar uma dica para vocês. Eu tenho esse livro aqui, 1822, né? Do Laurentino Gomes, que é o mesmo autor desse aqui, 1808, né? Para a galera que já está no ensino médio, prestando vestibular, fazendo cursinho e até mesmo concurso, esse livro aqui, ele tem uma infinidade de fotografias, muito assim, registros históricos muito importantes. Por exemplo, eu tenho uma das páginas aqui, Dom Pedro criança, em 1804, retratado pela tia-avó Maria Francisca Benedita, né? Retrato de Dom Pedro criança, Maria Francisca Benedita, acervo, biblioteca do Instituto de Estudos Brasileiros da USP. Então, nós vamos ter um livro, ele é recheado de imagens, ele tem texto, história, né? E o mais legal é que ele foi escrito, tanto o 1808 é assim, quanto o 1822, né? Com muitas imagens e escritos. Na verdade, ele foi escrito por um jornalista, né? Mas, por exemplo, ó, aqui eu tenho Benedita Acervo, Biblioteca do Instituto de Estudos Brasileiros da USP. Então, nós vamos ter um livro, ele é recheado de imagens, ele tem texto, história, né? E o mais legal é que ele foi escrito, tanto o 1808 é assim, quanto o 1822, né? Com muitas imagens e escritos. Na verdade, ele foi escrito por um jornalista, né? Mas, por exemplo, ó, aqui eu tenho Dom Pedro I na companhia dos ministros impaciente com as regras e restrições do cerimonial. Então, a gente acha que eles vinham de pompa lá, mostrando como que era a vida real. Na verdade, nessa imagem aqui, eles estão retratando a impaciência do Dom Pedro. Ele estava meio chateado, meio aborrecido, saco cheio de ter que fazer honras, né? Ele tá aqui, ó. Olha o cabelinho partido. E herói do Brasil, aqui ele tinha 24 anos quando ele foi retratado. Então, era um jovem, né? Imperador. Né? Seria interessante que vocês tivessem algo assim em casa para pesquisa. Isso é muito bom. Tá? Então, até a próxima aula. Dúvidas, tá? Só pedir socorro ao professor. Então, vamos observar essa pintura aqui, né? Essa tela Nessa imagem, ele é retratado com aproximadamente uns 31 anos, não se tem uma certeza exata da sua idade, né? E se nós formos observar, ele está sempre com uma vestimenta real e ao mesmo tempo com características militares
na sua vestimenta, né? Tudo muito pomposo, até porque ele é o imperador, né? O futuro imperador do Brasil. Uma vez que seu pai, o Dom João VI, volta para Portugal, ele fica como príncipe regente. E aí nós podemos observar alguns detalhes mesmo, né? A foto não tá, eu consegui apenas essa foto, mas com os traços do rosto, porque eu quero que vocês vejam essa foto aqui, ó. A próxima. Olha essa. Essa aqui já é uma foto, uma reconstituição a partir do crânio do Dom Pedro. Ah, professora, mas como é que conseguiram o crânio do Dom Pedro? Então, a família real portuguesa, né? Não toda ela, mas os principais, né? Dom Pedro I, a Dona Leopoldina e a sua segunda esposa, eles estão enterrados ali no museu na Catedral de Petrópolis. Tem um túmulo, né? Um túmulo triplo que eu vou estar mostrando para vocês durante as próximas aulas. E o corpo dos três foi exumado algum tempo atrás. Exumar é você retirar, né, o corpo para poder fazer alguns estudos, algumas análises, né? E aí, a partir do crânio do Dom Pedro, esse é o Dom Pedro I, historiadores, estudiosos desse, dessa arte, né? Que é uma obra de arte, na verdade. Eles começaram a reconstituir em computação gráfica como seria o rosto de Dom Pedro I. Aí, se vocês observarem o cabelo, não é muito diferente da pintura, tá mais arrumadinho, né? Na pintura tá partido meio que no meio, a roupa não foge muito ao que seria, né, ao que está na pintura. Ele tem as ombreiras, abotoaduras, né, que seria isso daqui, né? Aqui ele tem várias medalhas de honra ao mérito, não sei se seria honra ao mérito, poderia até vocês fazerem uma pesquisa para saber por que a roupa dele era tão cheia de coisas assim, e o motivo dele se vestir assim também, né? Então, é muito válido aprender a história do Brasil, a história da nossa realeza, e eu vou deixar para vocês, né, futuramente também algumas entrevistas dos herdeiros, né, da família real que estão por aí no Brasil e aqui pertinho da gente, que sabem falar, tem fotografias inéditas que os livros de história praticamente não têm, né, que pertencem à família, e aos poucos eles vão liberando, vão colaborando para a construção da identidade do povo, histórica do povo brasileiro. Eu vou deixar vocês com essa imagem, vamos seguir agora com a nossa aula e a nossa correção. Agora nós vamos para a correção, né? E aqui no livrinho de vocês, nós temos aqui na página 338, 338, esse liga aqui associar as informações corretas. Aí tá perguntando assim: leia as frases da coluna da esquerda e encontre a continuação correta de cada uma delas, ligando-as com as frases da coluna direita. Eu vou ler as frases e vou explicar para vocês. No século XVIII, alguns movimentos já criticavam as autoridades portuguesas. Vamos lá. No século XVIII, alguns movimentos já criticavam as autoridades portuguesas. Aonde que eu vou ligar isso? Com as conjurações mineira e baiana. Matéria, ó, do capítulo praticamente retrasado, se eu não me engano. Então, vamos fazer uma retrospectiva aqui. Conjuração mineira, conjuração baiana. O que é uma conjuração, né? É quando eu tenho um grupo político ali insatisfeito com os sistemas de governo que está rolando
em determinado lugar. No caso do Brasil, o grupo que estava insatisfeito na região de Minas Gerais era a elite, uma burguesia intelectual que começou a questionar o governo, a monarquia, os altos impostos, principalmente quando, né, na retirada do ouro você tinha ali o quinto e a derrama. Então a derrama foi praticamente a gota d'água, derramou mesmo. Sabe quando está enchendo um copo d'água? E aí você bota tanto que derrama? Então a derrama foi nesse sentido aí, ó. Tipo, ó, derramou, tornou o caldo, não queremos pagar esse imposto. Literalmente esse imposto chamava derrama, tá? Não era por causa disso, mas eu estou apenas dando uma comparação para que vocês consigam imaginar aí a situação do Brasil nesse período. E aí, então, a primeira vai ser ligada no terceiro quadradinho, tá bom? Vamos ler a segunda. A transferência da corte portuguesa para o Brasil gerou diversas transformações. Uma das primeiras medidas tomada por Dom João foi assinar um decreto autorizando a colônia a comercializar com outros países. Peraí, mas aí vamos questionar o seguinte fato: o Brasil não podia comercializar com outros países, o Brasil era explorado, tudo era tirado daqui e mandado para fora, mas aí que tá, o Brasil vai começar a comercializar com os ingleses. Eu falei isso na aula passada, nos vídeos passados, que o Brasil começa, Portugal começa a dar a corte portuguesa que está instalada aqui no Brasil vai ter uma dívida com os ingleses. Por quê? Quem furou o bloqueio continental? Portugal. Quem escoltou Portugal até o Brasil? A Inglaterra. Inglaterra era rival de quem? Da França. E aí o Brasil vai começar, a colônia, vai começar a comercializar produtos por intermédio ali das relações comerciais, até mesmo com a Inglaterra. Não só com a Inglaterra, mas a Inglaterra vai facilitar o comércio desses produtos com outros países também. E aí nós já temos uma França que não está tão ligada aqui na situação de ter furado o bloqueio continental. A coisa já está mais... os ânimos estão mais calmos, acalmados os ânimos lá do tio Napoleão, tá? Então, a segunda vai ser ligada no primeiro quadradinho, tá bom? A Revolução Pernambucana, terceira opção, ocorreu em 1817 e instituiu um governo republicano na cidade de Recife. Ela foi importante por ter difundido ideias anti-lusitanos e de liberdade da colônia. Vamos lá. Anti-lusitano é um sentimento contra os portugueses. Isso é preconceituoso? Para esse período, não. Para esse período, o colono que já nascia aqui no Brasil, ele não queria ser mandado por um europeu, ele não queria ser mandado por um português. E aí esse sentimento de repulsa, eu não quero ter contato com esses portugueses que só querem nos explorar. Então, o sentimento anti-lusitano é um sentimento contra aquela pessoa, aquele descendente ou aquele europeu que veio de Portugal e estava aqui também tentando a sua sorte, tá bom? Então, a Revolução Pernambucana, ela vai ter, difundir ideias, ela vai espalhar ideias contra o regime da corte portuguesa no Brasil. Não era contra qualquer português, era contra os portugueses que estavam tomando conta da nossa colônia. E aí nós temos 1, 2, 3, o quarto quadrinho. Para fragilizar o poder econômico dos ingleses, olha a Inglaterra aí. Em 1806, Napoleão declarou o bloqueio continental. Então, para
para enfraquecer o comércio com a Inglaterra, a França, junto ali, Napoleão representando a França, vai falar: não quero ninguém comercializando com outra nação que não seja a França. Nós franceses somos os the best. E aí, né, esse bloqueio continental vai proibir as trocas comerciais dos outros países com a Inglaterra. Então pensa, o objetivo da França era enfraquecer a Inglaterra, por isso o bloqueio continental ocorreu. E por fim, o último quadrinho. Em janeiro de 1822, no dia do fico, Dom Pedro assumiu o compromisso de ficar no Brasil. Esse é um fato. E aí nós vamos ligar isso no segundo quadrinho. Visto que tinha conseguido criar muitas alianças políticas na região, sem intenções de regressar a Portugal. Nesse período aqui, Dom Pedro ele queria firmar acordos, tratados, alianças, para ele não precisar voltar para Portugal, porque ele não estava muito afim de voltar. Ele estava, depois ele desiste, porque ele é aconselhado, tá bom? E agora na página 339, tem uma imagem que vai aparecer aqui para vocês agora, nesse vídeo, e nós vamos fazer uma relação das letras A, B, C e D da imagem com o que está escrito nas opções embaixo. Então, acompanhe a imagem aí. Vocês viram aí que a imagem é de Jean-Baptiste Debré, em francês, né? E é de 1829 essa pintura. E nós temos aqui: corresponda às letras indicadas das descrições a seguir. Criança filha da senhora da elite, é a letra C. Escravizado vendendo flores e fatias de coco, a letra A. Senhora pertencente à elite com vestimentas luxuosas, a letra B. Criadas afrodescendentes da senhora da elite, letra D. Então ficou assim: C, A, B e D. Aí, a letra B da questão número 2 está perguntando assim: após a análise da imagem, converse com os colegas por que as obras de Debré são consideradas importantes fontes históricas sobre o Brasil. Não quero que vocês conversem com seus colegas, eu quero que vocês façam uma análise entre vocês, assim, com você mesmo. Pesquisa na internet outras imagens de Jean-Baptiste Debré, aqui, né, representando o Brasil. Eu vou colocar algumas para vocês, tá? Em slides. E aí vocês vão fazer uma comparação dizendo, vai fazer um textinho de no máximo 5 linhas para mim, dizendo por que essas obras deles são tão importantes ao retratar a sociedade brasileira. Número 3. A número 3, vocês vão marcar uma opção, tá? É aquela objetiva, a famosa questão de prova de VB. Vocês estão com saudade da VB? Eu tô, de aplicar VB. Vamos lá. Eis que uma revolução, proclamando um governo absolutamente independente da sujeição à corte do Rio de Janeiro, rebentou em Pernambuco, em março de 1817. É um assunto para o nosso ânimo tão pouco simpático, que se nos fora permitido colocar sobre ele um véu, o deixaríamos fora do quadro que nos propusemos tratar. Essa questão é uma questão da FUVEST, está no livro de vocês, tá? É de uma universidade, costuma cair em vestibulares, então fica atento, vocês estão longe do vestibular, do Enem, mas é sempre bom treinar, né? Então, a pergunta é: o texto trata da Revolução Pernambucana de 1817. Isso aí. Com relação a esse acontecimento, é possível afirmar
lembrar que insurgentes era a galera que participou da Revolução e promoveu a Revolução, tá? Letra A. Pretendiam a separação de Pernambuco do restante do reino, impondo a expulsão dos portugueses desse território. Letra B. Contaram com a ativa participação de homens negros, pondo em risco a manutenção da escravidão na região. Letra C. Dominaram Pernambuco e o norte da colônia, decretando o fim dos privilégios da Companhia do Grão-Pará e Maranhão. Letra D. Propuseram a independência e a república, congregando proprietários, comerciantes e pessoas das camadas populares. Letra E. Implantaram um governo de terror, ameaçando o direito dos pequenos proprietários à livre exploração da terra. Se vocês forem analisar questão por questão, a mais óbvia e a correta é a letra D. Propuseram, né, a galera da Revolução Pernambucana fez uma proposta de independência e a república, congregando proprietários, ou seja, juntando a galera que era proprietária de terra, comerciante e pessoas das camadas populares. Essa revolução, ela teve muita participação do povo, tá bom? Então, a letra D é a correta. Agora, nós vamos para a 344. Só que a 344 eu vou fazer de uma forma diferente com vocês, tá? Por enquanto nós vamos ficar com essas questões aqui da 338 e 339. Então vocês já corrijam aí no caderno, no livro de vocês e foquem no que está por vir de agora em diante. Cada aula nossa eu vou procurar fazer pelo menos 2 páginas de correção, tentar colocar 4 no máximo. Se não der, eu faço 2. Tá bom? O importante é que vocês corrijam com atenção. Dúvidas, perguntem aqui para a professora. Não fiquem com dúvidas sobre a matéria, porque essa matéria é uma matéria cheia de detalhes, tem riquezas e propriedades de detalhes assim